Direto do 2P Estúdio, o melhor estúdio do mundo aqui hoje, bater um papo com cultura, inteligência, tudo que você possa imaginar com duas meninas que estão voando. O nome delas é Ana Paula Xavier, jornalista. Elas são acrianas. Uma nasceu em Pernambuco, que é a Ana Paula, né? E a outra carioca, que é a Crisley Souza, né? São duas jornalistas das mais brilhantes do mundo aqui hoje, no Papo Diante, bater um papo com essas meninas, cara. Como eu gosto de bater um papo, Igor, André, Brasil, Eliana, nosso time que está aqui, com gente inteligente, que está voando, que está, sabe, ensinando alguma coisa, gente que cria, gente que está, sabe, que está maximizando, sabe, do pouco para o muito. Então, bater um papo com essas duas meninas é uma honra. E a Crisley, né, tá livre no mercado, né? Pode ficar tranquila, vamos bater um papo aqui, um papo da hora com essas duas meninas, duas jovens lindas, abençoadas por Deus, que estão queimando, apaixonadas por Jesus, que tem um propósito assim lindo nessa terra. E eu sei que milhares de pessoas vão assistir esse vídeo depois, né, vão fazer perguntas e ligar, cara, que essas meninas. É uma honra estar com vocês, Crisley. Como é que você está? Tudo bem? Pastor, a honra é a minha, uma felicidade assim grande estar aqui com o senhor. É, Já começo falando que essa situação aqui em que eu estou, apesar de ser a Rara, área da né? comunicação, é rara. Certo. Só o senhor mesmo Há para muitos isso. anos da crise ali. Eu normalmente, assim, eu passei muito tempo, muitos anos, colocando as outras pessoas, muitas outras Nos pessoas, bastidores. neste local que eu Sim, estou aqui, né? Eu sempre colocando as pessoas lá, certo, sempre trabalhando por trás das certo. câmeras, né? Então eu já começo falando que é um desafio para mim, né? É uma novidade, mas novidades fazem Sim, parte dos sim. meus planos. Então, De agora em jornalista diante. da Rede Globo, a filial, né? TV Acre, Isso. durante mais de 12, 10 anos, né? 12 anos. E Uau! quando eu completei 12 anos, eu tomei a decisão de me desligar da empresa e para viver outras Novo coisas, sonho, novos novos voos e sonhos, tal. novos voos, Top. né? Eu quero saber das novidades daqui a pouco. Ana Paula, que alegria estar contigo aqui, que honra estar contigo, uma das mais brilhantes, está ativa ainda aí no jornalismo, uma grande repórter. E eu sempre tenho acompanhado ela nos muitos furos de reportagem aqui em Rio Branco, no interior. Uma alegria estar contigo. Obrigada, pastor. É uma alegria, é uma honra, principalmente porque estou do lado de uma amiga, né? Que o jornalismo que me deu, mas que Deus que fez esse traço, né? Então, eu acho que a minha história de amizade com a Crisley é uma história de almas mesmo, sabe? Uhum. Aquele encontro que você Duas encontra uma brother, né? amiga que realmente ali a gente sabe que foi Deus mesmo que uniu, assim. E o jornalismo proporcionou isso, Cara, que sabe? lindo. Eu lembro quando eu cheguei, né, na TV e ela me acolheu. E é muito isso, assim, ela que produzia tudo, né? E eu meio que muito nova ainda na TV em si, porque eu trabalhei 12 anos por trás das câmeras também. Muito nervosismo também. Muito, meu Deus, eu lembro a primeira vez que eu fui pra externa, foi horrível. Uau. Mas ela com toda a paciência, né, tentava passar a calma, mesmo não indo para a externa, ela passava a tranquilidade para a gente ir, que era Uau. necessária, né? Então, assim, sou muito grata por tudo, na verdade, né? Então, Top. é Que muito, lindo. muito legal estar aqui com ela hoje, nesse momento. Ana Paula, aproveita que fez vocês. Vocês podiam ser médicas, enfermeiras, advogadas, juízas. Por que o jornalismo? Você fala depois a crise. Então, pastor, não foi um sonho de criança. Como eu Uau. poderia dizer que seria, né? Mas não foi. Não foi um sonho de criança. Primeiro, eu me inscrevi no vestibular para letras, né? Na universidade. Foi o meu primeiro vestibular. Uhum. E aí, o vestibular, na época que eu fiz, ele demorava muito o processo. A gente fazia a prova, Certo. fazia a redação e aí demorava muito. Saía o primeiro resultado, depois, né, passava para a segunda fase. Então, para que eu não perdesse tempo, que eu sempre gostei muito de adiantar as coisas, Uhum. e aí
eu resolvi fazer um vestibular numa universidade particular também. E aí, dentre os cursos oferecidos, o que eu mais me identifiquei foi jornalismo. Uau. E nessa época eu fiz, mas fiz sem pretensão nenhuma. Estava estudando para outra coisa, né? Que era para a área de letras, mas que eram áreas afins. E aí eu lembro que na minha época saiu no jornal a lista de aprovados. Aí meu pai todo emocionado com o jornal lá, Que lindo, mostrando gente. meu nome lá em 9º lugar. Meu Deus. Aí. O nome do E seu aí- pai? Oi? O nome do seu pai? José Nildo. José Nilton, um grande abraço. Nilton. Nildo. Nildo, grande abraço, prazer aqui. Paizão, você tá com a filha que tá voando aqui. Vamos lá. E aí, passei e resolvi fazer minha matrícula. Comecei, né, a fazer jornalismo. Certo. E aí, quando foi por volta de fevereiro, março, saiu o resultado final, né, da federal, que também fui aprovada. Uau, que lindo. E aí eu lembro que na época todo mundo já tinha afinidade, né? Já tava no meio ali do primeiro período. E aí Certo. todo mundo, meu Deus, você vai desistir e tal. E eu resolvi não desistir, Uhum. né? E aí resolvi trilhar no jornalismo e fui me apaixonando. E a TV aconteceu por acaso, como eu disse, eu comecei na assessoria, sempre me identifiquei muito em escrever, Uhum. em não em aparecer, né? Assim, os trabalhos da faculdade em si, quando envolviam televisão, eu sempre me blindava. Era uma barreira que eu Gente. tinha, sempre tive muita barreira com televisão. E hoje, eu me ver na televisão também é propósito de Deus. E eu sei disso por quê, pastor? Meu pai foi sempre quem orou para isso. Uau, que coisa linda. Meu pai, todas as vezes. Eu lembro que quando eu recebi o convite para trabalhar em televisão, foi em uma outra emissora. Na Certo. época eu tinha Aham. ganho 2 prêmios de jornalismo, assim que eu formei. E aí isso acendeu um alerta para as TVs, né? E a gente acaba ficando meio que no holofote. E aí eu não aceitei porque eu priorizei terminar o outro curso, que era letras. E aí eu disse que eu não ia aceitar naquele momento. E aí, na pandemia, surgiu o convite para trabalhar na TV. Era um contrato provisório de 90 dias. Eu estaria lá apenas para cobrir a pandemia. Gente, E que tô lá há top. 3 anos. Uau. Né? Fui contratada. E eu lembro do dia que eu cheguei na TV. Eu orei assim que eu fui entrar. Eu Meu estava dentro Deus, do que carro lindo. e eu orei, Deus, que eu entre e saia com a mesma honra. Né? Que lindo. Que se eu ficar aqui, seja que o Senhor crie situações para que eu fique. Que Meu não seja Deus. preciso situações constrangedoras, né? E que o Senhor construa. E assim foi construído. Então, assim, eu sei que muito disso é a oração do meu pai. Eu tenho certeza Meu disso. Deus. Né? E a Cris, ela sempre diz, eu saí, mas você tem muito a ser vivido aqui. E eu sinto isso. Porque eu sei o que meu pai pede para mim, né? Então, assim, muita coisa que tenho vivido hoje não era desejo do meu coração, mas foi plantado, Meu Deus. né? Então, assim, sou muito O grata. poder das palavras, a oração do teu pai. E ele ó, na oração, Deus faz ela trilhar isso aqui que está no meu coração como pai. Que cara, que coisa linda. Meu Deus, que lindo. É isso. Cristley, e aí, por que o jornalismo? Porque o Acre, né? Depois eu vou falar um pouco isso também. E porque o jornalismo foi parecido com a Ana Paula, teve outras direções, queimou no coração o jornalismo. Então, jornalismo, eu sempre tive vontade mesmo. Eu escolhi fazer jornalismo. Lindo. Uhum. Desde criança, quando me perguntavam o que eu queria ser, era jornalista. E era uma época que não era tão acessível até, né? Se você for pensar, eu desde pequenininha mesmo, eu me lembro que meu pai chegava em casa, trabalhava o dia todo, e aí na hora do jornal, da noite, ele estava lá, se sentava para assistir o jornal, e como eu queria estar com meu pai, eu sentava ao lado dele e assistia o jornal com coisa ele. linda. Então eu acho que foi ali, então eu sempre assistia o jornal ali com ele, e eu acredito que de alguma forma isso despertou em mim, porque eu fui crescendo. Eu acredito que alguma ligação tem com isso, né? Porque como uma criança que não tinha referências, assim, né? Minha família, ninguém, em quem você se inspirou, em quem realmente não existia. Foi algo que surgiu na minha cabeça que eu disse, eu vou ser jornalista. E aí eu fui crescendo, realmente nutrindo esse desejo.
Porque eu sempre consegui ver o jornalismo como uma ferramenta para ajudar, sabe? Eu me lembro quando eu estava fazendo faculdade, no primeiro dia, sabe aquele exercício que os professores perguntam por que você está aqui, o que você quer fazer? As pessoas perguntavam, falavam muitas coisas. Ah, porque eu gosto de escrever, porque meu sonho é apresentar TV, por isso, por aquilo. E quando ela chegou em mim, eu simplesmente respondi, porque eu quero ajudar no processo da comunicação, da informação. Onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, eu não sei. Mas eu quero ajudar nesse processo da comunicação, da informação chegar a quem precisa. A professora olhou e disse: você vai se dar bem. Aí eu falei: como assim? Ela, você vai se dar bem porque você tem esse pensamento de comunicar, de fazer o que é necessário dentro da comunicação. O que for, eu falei, o que for, eu quero contribuir com a informação, chegue ao próximo. Eu sempre vi, assim, o jornalismo inicialmente, assim, com os olhos, assim, com encanto. Eu acho que é uma paixão mesmo. Eu lembro que nós estivemos na igreja, foi ideia sua, nós tivemos mais quase 200 haitianos na época que era migração brasileira, os municípios, Chapuri, Sena Madureira, e apareceu uma multidão. Os caras não tinham crianças, mulheres grávidas, e perguntaram, pastor, aquele jeito eles falarem, né, um pouco espanhol, a gente só tem como nos abrigar? Eu digo, tem. Aquele chegou de gente, precisamos fazer uma matéria. E foi uma matéria que saiu em rede nacional, numa comunidade como a nossa, lá na Sobral. E foi um furo assim, de reportagem assim, que eu achei brilhante. Queria até um dia pegar aquela, perdi, não sei por onde está. Foi uma matéria e foi uma ideia sua. E como eles ficaram felizes. E depois daquela matéria, eles começaram, sabe, a seguir viagem, seguir seus sonhos. E depois daquela matéria, muitos médicos, nutricionistas, aqueles caras que faz comida, me ajudem, dá chefe de Masterchef. Sim. Começaram a ser contratados depois da matéria, que a senhorita, nossa, pastor, depois, sério, depois que você indicou aquela matéria para a TV Acre, sabe? Então muita gente começou a ser contratada no Acre, nos municípios, e foi para fora por conta da matéria. Eu realmente assim acredito que existe um propósito quando a gente coloca nossas vidas na mão de Deus, né? Ele não permite a gente estar num lugar só por estar. Tem que ter um propósito, né? Na nossa vida tem um propósito ali. E como eu disse, eu realmente não sabia exatamente no que eu iria trabalhar. Mas, assim, em qual área? Se é TV, se é ser escrita, se é ser site, se é ser rádio, eu queria trabalhar com a comunicação, estava aberta a isso, né? Eu queria fazer a comunicação, a informação chegar, porque eu sempre olhei com encanto mesmo, assim, há uma paixão nisso. E aí, só que Deus preparou os lugares, as portas de uma forma tão certeira, assim, eu nunca, assim, saí batendo em portas. Eu sempre fui... A pessoa te perseguia, né? Exatamente. Sempre esteve ali pronto para mim. Uau. Sabe? Quando estava ali, sempre foi certeiro. Então, eu sempre tive certeza que as portas que foram abertas para mim até aqui sempre foram abertas por Deus, né? Porque sempre foi algo muito, muito certeiro, né? Ali. Então, assim, eu não tenho... Nunca tive, assim, dúvidas que eu estava no lugar onde Deus me queria naquele momento. Cara, porque da forma com que aconteceu, da forma com que sempre aconteceu, né? Não tem outra explicação, pastor, né? E eu fico feliz, assim, de verdade. O que assim, enche meu coração era realmente poder fazer alguma coisa por alguém. Através da informação do jornalismo. Olha, quando uma quiser interromper outra, pode, tá? Mas aqui é bate-papo, você não pode fazer pergunta para outra e perguntar alguma coisa para outra. Duas jornalistas.
Ai, mas Eu tô- a gente eu tá tô- à vontade. Eu tô com Gosta de falar. eu tô com a curiosidade aqui. Hum. Nasceu um pensamento aqui no meu coração. Eu queria que vocês falassem. Que a gente vê em outros países, né? Cuba, Venezuela e outros países, a imprensa sendo tolhida, a imprensa sendo abarrada. Né? Até eu vi uma matéria um dia desse, uma repórter com tipo um esparadrapo na boca. Vocês acham que nós vamos chegar nesse tempo no Brasil? Eu creio que não, né? Porque nós temos um país hiperdemocrático, hiperlivre. Mas qual a opinião de vocês, Aninha, sobre isso? Porque a imprensa, né, segundo a nossa Constituição, a imprensa é livre, né? Eu queria saber a opinião de vocês, que a gente hoje, né, vê muita coisa lá fora, né? Em outros países. Vocês acham que é possível um dia isso chegar aqui ou não? Eu acredito que, acho que quando a gente está na faculdade, a gente aprende que a comunicação, o jornalismo é o quarto poder. A gente tem muito poder, né? Poder de comunicar, ele se torna perigoso, realmente. Eu acho que isso acende os olhares, né? Uhum. Eu acho que a questão da tecnologia também, eu acho que todo mundo virou um pouco jornalista. Perfeito. Então, assim, essa questão de prender a informação, eu acho que é meio que um caminho sem volta. Acho que não vai acontecer. Eu acho que é daqui para frente a informação. Top, que lindo. Acho que não tem mais essa questão de prender o conhecimento, de prender a comunicação. Perfeito. Acho que todo mundo hoje tem um celular, né? Uhum. Todo mundo consegue filmar, todo mundo consegue gravar. Hoje a gente está aqui num podcast que é uma mistura de tudo que é bom, que é televisão, que é rádio. A gente chega muito mais rápido, né? Na casa das pessoas, no celular, né? Hoje a gente, para entrar na casa de uma pessoa, precisava ter uma televisão. Hoje não precisa mais. Incrível, né? Hoje a gente está em todos os lugares, né? Ah, O celular está aqui na palma da mão. Tá, mas já aqui, Né? Então, coisa, assim, né? eu acho que essa questão de tentar calar a comunicação, calar a imprensa, né, de certa Show. forma, ela não vai mais acontecer. Pode, sim, tentar acontecer. Acho que por questões políticas, de poder, essas coisas, acaba Certo. que as pessoas tentam fazer isso. Uhum. Mas eu acredito que com o desenvolvimento das tecnologias, isso não tem mais Eu creio. Que lindo. como acontecer, né? Eu acho que a Crisley, ela concorda com isso por a gente trabalhar com isso no cotidiano. E a gente sabe muito que hoje todo mundo se acha um pouco jornalista, né? Certo. Né? Então, eu acredito que não. Uma vez eu vi uma matéria, e aí eu queria que você me falasse disso, que era o trabalho que você fazia nos bastidores. Ligaram as câmeras e tinha uma apresentadora de um jornal grande no Brasil aí, estava comendo, uma outra se maquiando. Por que acontece esses furos? Por que a câmera está ligada para o Brasil inteiro? Ou a pessoa está comendo alguma coisa, tomando água, tomando refrigerante, ou se maquiando? É o desligar. Porque tem uma multidão do outro lado aqui, né? Então você fica com uma multidão aqui de gente, liga e a pessoa não percebe. Como é que já aconteceu alguma vez? Nossa, né? Já. Pode acontecer, né? Assim, Não é tudo- por querer, claro, né? São coisas que acontecem porque todo santo dia você está produzindo uma nova informação, uma nova reportagem, e acontece, né? Porque é ao vivo, né? Isso. Às vezes você planeja tudo de uma forma, né? E às vezes quando chega na hora você tem que mudar, né? Então, às vezes entendi. acontece de você pega ali de surpresa, de repente você ter que dar uma informação, né, Ana? E de repente ter que mudar ali na hora. Então é sempre um desafio. E às vezes o colega pode ser pego de surpresa. Não é para acontecer. Entendi. Principalmente mas assim, quando é ao vivo, pastor. Uau. ao vivo tudo pode acontecer. Você se planeja para não acontecer, mas ao vivo é ao vivo. Top. Outra pergunta. Uma vez eu orei, eu até brinquei contigo lá na igreja de Cristo. Eu queria muito um dia te ver apresentando um jornal na frente. Você já se vira apresentando um jornal, a pegada é diferente, o mundo inteiro vendo você. Isso aqui, alô, boa noite, é uma alegria estar com você, peço licença para você. Eu acho lindo, né? As meninas estão apresentando, né, dos muitos jornais do Brasil inteiro. Vocês já se viram apresentando um telejornal noturno? Já passou na cabeça de vocês? Apareceu oportunidade, porque vocês têm a cara da televisão, vocês são lindas.
Vocês têm uma palavra positiva, né? E tem tudo a ver com o trabalho de vocês. Já apareceu oportunidade para vocês fazerem ou não? Ana? Já. Já apareceu. Mas como eu disse para o senhor, né, para quem está nos acompanhando, é assim, televisão ela sempre foi meio que uma barreira para mim. Eu acho que eu estou no processo, né? Eu fui para a TV, estou adaptada com a televisão hoje. Mas é aquilo, eu acredito que a responsabilidade de uma apresentação, a gente tem que estar muito preparado, né? Eu já surgiu algumas oportunidades, sim. Em algumas eu dei um passo atrás, né? Exatamente por isso. Eu sempre prezei muito por estar preparada. Só que às vezes a gente tem que ir sem estar preparada pelo que a gente acha, mas que a gente está preparada de alguma forma, mas a gente ali não reconhece que está preparado, eu diria isso, né? E vai acontecer. Eu sei que isso vai acontecer, que esse momento vai chegar. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, os professores e assim, as pessoas que tinham mais experiência que eu, né, que já eram jornalistas, inclusive de televisão, diziam sempre: Ana, você tem muito perfil de TV, né? O seu perfil é de televisão. E eu sempre me escondi, mas eu acho que quando as coisas têm que ser, elas acontecem. Na hora certa, né? Comigo foi, depois de 12 anos foi. Meu Deus, né? E aí, agora essa oportunidade de apresentar esses convites e tudo, são processos que precisam ser construídos com calma, né? Certo. Eu acho que quando chegar a hora, né, vai acontecer, né? Independente de eu estar me preparando ou não, a gente tem que entregar um pouco o nosso futuro. Eu acho que o que é nosso, ninguém toma. Perfeito. Né? O que é do homem, o bicho não come, né? É muito isso. E então... como é que vocês se lidam, Cris, ali, com essa pressão? A pressão dos bastidores, a pressão do jornalismo, a pressão do aceleramento de você colocar uma matéria... Cara, essa pergunta. Colocar essa matéria no ar, porque tem que colocar no ar, porque é uma matéria importante, que tem que digitar lá. E bora, gente, bora. 5 minutos. Fala disso aí. Olha, pastor, era algo que eu vivia todos os dias. E todo dia eu sentia essa pressão. Dava tempo de jantar? Não. Às vezes não. Era muito corrido, exige muito da gente. Eu, no meu caso, certo. Trabalhando como editora do jornal, eu tinha que participar de todo o processo, desde pensar no conteúdo do jornal, acompanhar a reportagem, né? Absolutamente todo o processo e, enfim, depois de tudo, a gente colocava. Você colocava? Sim, junto com a equipe, Uau. né? E então, assim, que lindo, cara. não, assim, 12 anos fazendo isso, não teve um dia sequer que eu fiz isso sem um frio na barriga. Por muitas vezes, Show, mano. sem um frio na barriga. Porque todo dia, sabe, todo dia. Não é algo que eu fiz uma vez. Cris, é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande, pastor. Tá todo mundo assistindo, Meu né? Deus, cara. Tá todo mundo assistindo. Então, ali a gente foca, né? A gente faz aquilo todo dia, mas não adianta. Todo dia é um friozinho na barriga, porque a gente quer muito que dê certo, a gente quer fazer tudo certo, quer que o objetivo seja alcançado, a gente torce muito para dar tudo certo lá dentro do estúdio com o apresentador, com o diretor, com a produção, com o repórter, porque assim, só funciona junto. Uau. Não tem como as pecinhas trabalharem diferente, assim. Certo. A gente precisa estar alinhado ali. Então, a gente precisa estar todo mundo junto ali. O nosso trabalho sempre depender um do outro, né? Que lindo. Então, assim, ver isso pronto, que é o grande momento no ar, né? A gente ia sempre com um friozinho na barriga. E, enfim, quando ia ao ar, glória a Deus. Gente, eu Você sempre dava glória a Deus lá na sala de exibição.
Não, e quando acontecer alguma coisa inesperada, algum problema que nunca ninguém de fora fica sabendo, que a gente tem que resolver lá, enquanto tá no ar, que acontece, né? E a gente tem que dar o nosso jeito lá, mudar às vezes durante alguma coisa, sabe? Certo. Que nunca ninguém percebe. Então é aquele frio na barriga, a gente tem que pensar muito rápido e executar. Mas, assim, em todas as vezes eu apresentava diante de Deus. Que lindo, alguma cara. situação difícil, alguma coisa. Então, eu sempre pedia direcionamento a Deus. Porque Tem que pedir, né, querida? tem que ter, pastor. É uma bomba relógio, você tá. É uma ogiva é nuclear assim. ali dentro, né? Dá um nervosismo, dá um friozinho na barriga, mas por outro lado é muito bom. E a gente vê o produto que a gente trabalhou aquele dia todinho, né? Por exemplo, o jornal que a gente, né, que eu trabalhava, né? Todo dia, né? É um jornal diário. Então a produção é diária, né? Então, assim, nunca acaba. Assim, a gente vai para casa, dorme, dia seguinte tem mais. Então, o friozinho na barriga é sempre. Mas ver o produto pronto, você entregar o produto, é uma recompensa. Você saber que deu certo. Top. Ó, tem um repórter que eu amo ele de paixão. Hoje de manhã eu tava lá na Câmara dos Vereadores. Ele gosta muito de mim. E ele tava brigando com o presidente Manuel Moraes. Ô, Manuel Moraes, atende o Cleves é gente boa e tal. Pô, todo mundo tá falando, elogiando o Cleves aqui, que é o Guerra. O Guerra, cara, quando ele faz a reportagem, você parece muito com ele. Ele não lê nada. Tem repórter que a gente vê no Brasil aí que lê a matéria, eu acho legal. Você tá lendo aqui e tá entregando, né? Mas tem repórter que pega ele lê a matéria e ele consegue debulhar a matéria toda e entregar pro povo. E o Guerra é aquele cara que a gente fica preso com ele. É incrível. E você também. Já aconteceu algumas vezes você ir no campo, tem que ler a matéria e, assim, em questão de minutos, pegar e debulhar o milho e entregar. Porque eu já vi algumas vezes você falando sem ler nada e algumas vezes eu vi você lendo. Me fala desse momento, porque você tem que ter, né? Então, isso aí é um processo, né? A gente, no começo, quando a gente começa a ir para a externa, a gente fica muito preso ao que a produção manda pra gente, porque a gente sempre tá munido de muita informação, a gente nunca tá cru. Mesmo que seja uma notícia de momento, acabou de acontecer, é o que a gente chama de factual, mas a produção ela sempre prepara muito a gente. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, a Crisley entrava em contato, ou alguém que estava lá na produção, Ana, aconteceu isso, isso e isso, eu tenho as primeiras informações, são essas, tu vai entrar com isso aqui. Uau! Né? Então, assim, eu já entro com alguma coisa, eles já me preparam, né? A produção, ela sempre, esse é o trabalho, né? Por isso que a gente fala, é um trabalho em equipe. É a minha cara que aparece, mas para eu aparecer com tranquilidade e para que eu consiga passar a informação, antes disso, eu preciso que a produção execute muito bem o trabalho dela, desempenhe muito bem. Então, assim, esse processo de você conseguir passar a informação sem estar lendo é porque antes eu já fui munida de muitas outras coisas, né? Muitas outras informações. Por exemplo, eu chego para cobrir política. O senhor estava falando de política, de Câmara e tal. Eu cobri política há muito tempo. E política é muito isso, é a continuidade. O jornalismo, ele pode ser continuidade, pode ser momentâneo, né? A política, ela é muito isso, de continuidade. Se você está acompanhando a votação de um projeto hoje, pode durar meses, né? Para que ele seja votado. Então, assim, são desdobramentos. E aí, quando você já é um jornalista de muito tempo, como o Guerra você já consegue passar a informação com mais tranquilidade, sem ter aquele apego ao texto. Por quê? Porque você já tem a tua bagagem. Aquilo ali é muito pessoal teu. Então, assim, é o teu conhecimento, né, de tudo que você já traz no jornalismo. Então, é muito disso. Não é simplesmente, eu decorei aquele texto. Não é isso. É a tua bagagem, porque não tem como a gente decorar tudo. Até quando a gente está apresentando, a gente está lendo. Então, assim, é o teu conhecimento mesmo profissional diante de tantas coisas que a gente aborda. Jornalista é como se fosse um professor. A gente tem que estar estudando todo dia. A gente tem que saber um pouco de tudo, porque é a gente quem vai levar a informação. E a Cris está aqui para provar isso tudo, né? Gente, eu vou bater um papo aqui com as duas das mais
duas jovens das mais brilhantes do jornalismo do mundo, aqui no 2Pi, Papo de Anjo. E, Cris, eu queria que você falasse, né, porque todo jornalista sonha em chegar a algum lugar, em viajar para uma grande emissora, mas eu vi Deus realizando muitos grandes bons sonhos na tua vida, tua família, a tua bebê, né? Vi Deus realizar alguns grandes milagres da vida da Aninha, né? Um dia, você tem uma ideia, você que está do outro lado. A Aninha foi na igreja, acho que primeira vez, segunda vez, terceira vez, não lembro. E eu vi, Ítalo Dog, tive a visão com você. E eu vi ela na capa de um livro, cara, foi muito incrível aquilo. Um livro, né? E ela, aquela foto de capa, aquela coisa linda, aquele livro grande, bonito assim, sei lá, umas 300 páginas. E ela assim, toda bem maquiada, linda. E aí eu contei para ela. E aí, para minha surpresa, quinta foi domingo passado, ela contou alguma coisa. Cris, eu queria que você começasse a falar sobre a realização de alguns grandes sonhos que Deus tem te entregado, bênçãos sem medida, né, teus negócios, tuas empresas, né, fora lá da TV, Deus tem feito a tua vida, Deus tem sido muito presente na tua vida, né, foi muito presente na vida da Aninha. Então eu queria falar a importância de Deus, que eu sei que a tua irmã é uma ministra de adoração, tua mãe sempre foi muito presente, teu pai na tua vida, né, e eu queria que você falasse o que Deus tem feito na tua vida até o dia de hoje. Pastor, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo mesmo, assim. Eu sempre trabalhei bastante, né? Eu, meu marido, né? Mas tudo aconteceu que aconteceu na nossa vida no momento de Deus, né? No momento que Deus preparou pra gente. E Ele tem nos entregado muita coisa, né? Assim, a gente sonha e Deus realiza, né? Você passou um tempo num desertozinho, né? De, meu Deus, vai acabar quando? E depois Deus tirou o deserto e colocou lá em Canaã, né? O deserto é importante, né? O deserto é o processo, Lugar de né? passagem, né? Onde Pra gente permanência. chegar. Deus sabe o que precisa ser tratado na gente pra gente chegar lá, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus, assim, tenho um marido abençoado que é um parceiro meu, assim. Fera em tecnologia também da informação. É um menino aí que conhece muito. É meu grande parceiro, assim, pra tudo. Assim, a gente decide tudo junto, né? Vamos fazer isso, vamos. Então, assim, eu tô sempre com ele comigo, então sonhamos algumas coisas e Deus realizou desde eu trabalhar na área da comunicação, né? Deus preparou tudo, Deus foi me colocando em lugares que foram determinados por Ele, né? E eu sou muito grata. Hoje eu estou vivendo um momento de transição, de mudança, sabe? Que eu sinto que Deus colocou no meu coração. Uma nova estação, né? Uma nova estação. Eu preciso viver outras coisas nesse momento. Eu acredito que a nossa vida ela é feita de vários ciclos, né? Deus, ele me entregou muito até aqui. Desde, assim, a gente desejava um imóvel, um carro, falando de bens materiais, sim. Né? E a gente trabalhava, mas Deus, ele dava o caminho, parecia né? tão longe, né? E chegou tão rápido. Coisas tão longe que, nossa, quando a gente casou, eu e o Kennedy, a gente não tinha... Só uma geladeira e uma cama. A gente não tinha nada. Uau. Nada mesmo, assim. O principal, o amor e a fé. Falou tudo. Então, assim, se for olhar para aqueles dois jovens lá atrás, né? E for olhar hoje, mas assim, sempre foi Deus, assim. Ele colocava a gente, né? O desejo no nosso coração e entregava. E falando nisso, quero contar uma experiência que eu cheguei a comentar, né? Uma delas com a Ana. Deus, ele já me entregou muitas coisas, muitos sonhos, assim,
viagens que a gente gostaria de fazer, o carro que queria ter, o imóvel que gostaria de ter, falando de bens materiais, né? Assim, mas ele me entregou muito mais que isso, sabe? E eu buscava, assim, uma intimidade maior com Deus. Algumas coisas eu me sentia cobrada por Deus em relação a algumas coisas dele querer me levar a um outro nível. Mas eu cheguei em um certo momento que eu só me preocupava com outras coisas. E aí dentro de mim começou um movimento que nem eu estava conseguindo entender. Deus ele já tinha me dado muitas coisas, eu estava onde eu queria, mas alguma coisa gritava dentro de mim, um movimento. E normalmente, quando as coisas estão gritando mais dentro de mim, eu fico mais calada. É assim. E eu me lembro que eu estava em casa e eu não estava entendendo. Eu tinha algumas decisões para tomar. E algumas decisões para tomar, mas eu não conseguia tomar essas decisões, sabe? Para avançar. E eu ficava sempre me perguntando assim, e aqui eu faço aqui, depois eu vou para ali, aí a gente tem negócio tal, ou cargo tal, e isso, que a gente tentando adiantar a nossa vida em 10 anos, né? Tentando adiantar o que fazer. E aí eu passei uma manhã com Deus, assim. Que lindo. Orando e pedindo direção e louvando eu em casa, sabe? Ali eu só com Deus no secreto, e eu fui tomada assim de uma forma por Deus, assim, ali numa intimidade com ele. Que lindo, Cris. Uau. Sobrenatural. E aí deu a hora de eu tomar banho para ir pro trabalho. Eu entrava no trabalho às 13 horas. Né, que eu ficava até depois do Jornal da Noite, né? Até as 9 horas da noite. Então deu 1 hora. E eu disse, quer dizer, antes de 1 hora, né? Opa, tá na hora de tomar banho. E eu naquele espírito com Deus, né? Ali agradecendo por tudo que ele já tinha me dado. Certo. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali, por que eu estava tão ansiosa. Eu estava vivendo um momento de ansiedade, alguma coisa assim inexplicável. E Deus sempre esteve comigo. Então, por que eu estava vivendo aquele momento? E aí eu lembro que eu entrei pro banheiro, fui tomar banho, liguei o chuveiro. Certo. Né? Quando eu fui entrar debaixo do chuveiro, Deus disse assim para mim: olha para ti. Eu senti Deus falando aqui, pastor, comigo. Uau! E eu olhei para mim. Ele disse, eu tinha tirado a roupa para tomar banho, tinha ligado o chuveiro, ele disse, olha para ti, eu olhei para mim. E ele disse, você é isso aí. Tudo além disso vem de mim. Meu Deus, uau, cara. Que isso? Você desmaiou na hora, né? Eu caí no banheiro chorando. Ai, eu só conseguia chorar. Meu Deus, que presença, hein, Cris? Eu tô sentindo aqui, arrepiei. Eu também me arrepiei. Falar a mesma coisa. E eu me olhei ali completamente nua, só isso. A gente é isso, pastor. Muito pequeno, né? Mas a gente é aquilo. Ah, coisa linda falar com vocês sobre isso. Poxa. E eu fico assim, constrangida, e eu preciso falar isso. Pedi pro Igor fazer esse corte aí, colocar no meu Instagram. Pra bombar. Meu Deus. É coisa isso linda. que nós somos. Eu me emociono porque assim foi tão forte. Você lembra o dia disso, há um mês atrás, ou 3 meses atrás? Não, isso foi a primeira vez que eu ouvi, assim, Deus tratando disso comigo, já tem alguns meses. Putz, cara, a primeira vez que Deus falou comigo nesse sentido. Que lindo, Cris. E eu, pastor, assim, naquele momento eu olhei, eu me vi aquilo, eu não tinha nem roupa em mim, naquele momento. Olha pra você, olha pra ti. Eu senti Deus falar aqui no meu ouvido. Cara, Espírito Santo. Tudo além disso. Você é isso aí. Tudo além disso vem de mim. Meu Deus, Cris. Então, pastor... Isso dá uma revelação. Uma revelação. E eu ouvi várias vezes ali, a partir desse momento que eu tive... Você tem que compartilhar isso na igreja, tá? Eu quero fazer um desafio para vocês duas. Ai, se preparem. Eu vivi tantas coisas fortes, assim. Se preparem, chegou o tempo. Se eu pregar na igreja, se eu preparar um best-seller e escrever,
Vou preparar um texto, estudar, se preparar. Se eu pregar um domingo à noite na igreja. Glória Amém. a Deus. Eu sei que Deus vai usar muito vocês, vai. Deus, ele tem me dado muito, ele me deu muito, mas assim, e eu sei que ele ainda tem muito para me entregar. Esse processo que eu tô vivendo hoje foi baseado muito mais no que creio do que no que vejo. Eu percebo que você já tem mais ou menos a noção do que Deus está te entregando. Um outro empreendimento, alguma coisa. Voltar para o jornalismo? Não. Por enquanto, não. Você vai ficar um pouco hibernado nesse novo sonho, nessa nova. Né? Eu preciso, Espera o que Deus vai te dar. eu preciso chegar no que Deus tem para mim. Acho que sim, nesse momento eu preciso estar com meu marido. Certo, perfeito. Assim, Até a Deus gente falar. sim. Ótimo. Eu preciso estar com ele. É um processo que a gente tem que viver junto. É sobre muita coisa que Muito bom. engloba esse momento na nossa vida. Bom, muito bom. Perfeito. Eu sei que eu tenho que estar com É ele. tão difícil isso, né? Alguém falar isso. Eu tenho que estar com meu marido. Geralmente as Assim. mulheres são muito independentes, né? Tipo, meu trabalho, minhas conquistas, meus sonhos, né? Deus, Top. ele me falou a todo momento que Isso é muito lindo isso. se tudo que eu tenho vem dele, por que eu tenho que me preocupar com coisas que eu estava me preocupando? E mais, e se ele não me deixou faltar em nada, ao contrário, coisas que ele vinha me dando em abundância. E por que a nossa carne, né? Nós somos carnes, nós somos carnais. E falando em carne, eu tive até uma outra experiência, assim, dentro desse processo que eu estava vivendo. Mas Muito boa também oportunidade. também é uma... Ana pode falar, Ana também, assim, se tiver... Porque eu já tô falando aqui, já tô ocupando, né? Nada. Um tempo. Mas eu tive uma outra experiência, assim, em relação ao espiritual, assim. Completar aqui, então, Sim. né? Depois disso, dessa forma surpreendente que Deus falou comigo, pastor, a minha confiança nele, total, fé, foi aumentada, mas parece que com o que a gente vai vivendo no dia a dia, ela diminui. Não sei, mas por que ela diminui? Sério, Cris, tu teve uma experiência desse nível com Deus, e como que tua confiança não estava 100% nele? Eu dizia que estava, pastor, mas na verdade a carne às vezes falava mais. Tá faltando. E aquela voz continuava dentro de mim, assim, bagunçando tudo. Faltando a dependência, né? E aí eu, com algumas decisões para tomar, isso incluía viver uma nova estação, que incluía muita coisa. Sai do trabalho, que é uma coisa quase impossível, que tem milhões de desempregados, e ela chega e pede para Exatamente. ir embora. Cara, algo assim. As pessoas não entendem, né? Mas eu estava vivendo um processo ali íntimo com Deus. E uma das coisas que eu me sentia muito cobrada por Deus é que Deus, ele me quer quer que eu priorize um outro lado que eu não estava tendo tempo, que é na obra dele. Que lindo, cara. E era uma coisa assim, pastor, o senhor é a pessoa mais amável, mais coração que eu conheço na minha vida, assim. Eu sei que eu poderia ter contribuído muito mais, mas eu não fazia, o pastor nunca me cobrou. Mas eu me sentia cobrada. Uau. Por aquele lá. Sim. E eu comecei, então, tudo Uma isso guerra, né? junto fazia uma guerra dentro de mim. E eu não estava conseguindo mais me ouvir, nem saber mais o que eu queria. Eu estava bagunçado dentro de Não mim. tem nada a ver com dinheiro, né? Não, pastor, não tem nada a ver com, sabe? É muito maior. Deus é E muito aí maior eu do que disse... um emprego, né? Tão pequeno, né? Um emprego. Muito pequeno. E aí eu disse Que assim... coisa linda. E aí eu disse assim... Deus, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir de novo. Eu quero te ouvir daquela forma que eu ouvi lá no meu banheiro. Gente. Os meses se passaram e eu tava com tudo aquilo de novo. E aí eu disse... Eu sei que Deus, ele fala comigo, mas quem sabe eu que não esteja atenta a escutar. O que eu posso fazer para ouvir melhor a voz de Deus? Eu acho que eu preciso me purificar, eu preciso me santificar, eu preciso me preparar para ouvir a voz de Deus. E aí eu comecei a estudar sobre algumas coisas, eu comecei a estudar sobre o jejum, comecei
era uma coisa ali muito no secreto. Inicialmente eu nem conversava nem com o Kennedy sobre isso. Mas eu comecei a Deus tocar numa maneira diferente no meu coração, pedindo que eu buscasse ele de uma forma diferente para alcançar um outro nível que eu ainda não tinha alcançado na presença de Deus. E de repente aquilo para mim foi ficando mais importante que qualquer outra busca. De ter esse acesso a Deus. Então, assim, aquilo foi sendo despertado lindo, de meu uma Deus. forma assim que inexplicável. Deus, eu não dentro quero um de novo mim. emprego, eu quero o Senhor, eu quero queimar, eu quero Deus, eu quero o que me apaixonar tu outra quiser pra mim, vez. mas eu quero que o Senhor seja o foco. e o que o Senhor fale exatamente. Eu quero parar de ouvir tudo isso que tá aqui e quero chegar a ti. E aí, ouvir a tua voz. E aí eu fui buscando, comecei a estudar sobre o jejum, assim, com 38 anos de evangélica, eu ainda de cristã, eu não conhecia assim a fundo algumas experiências de fato. Por exemplo, o jejum era uma delas que era, né? E aí eu comecei a buscar a Deus dessa forma diferente. E aí eu lembro que teve uma semana que eu me dediquei a fazer esse propósito com Deus de uma forma muito particular ali, eu e ele. E que eu disse assim, eu pensei, olha, como é que eu vou fazer? Deus colocou para eu fazer o jejum de Daniel, né? Ali. E abdicar de alguma coisa, eu decidi abdicar da carne ali. Lembrei de abdicar da carne ali, Deus colocou aquilo no meu coração e eu comecei com esse propósito. Eu disse, Deus, eu quero ouvir a tua voz, então eu preciso abdicar de alguma coisa, abdicar, eu vou abdicar. E na hora, na minha mente, o Espírito Santo colocou abdica da carne e eu abdiquei. E eu fiquei ali um período com aquilo e eu me lembro assim que durante uma semana parece que eu fiquei mais atribulada. Eu esperava estar no meu momento de santidade. Vem só tsunami. E aí quando vinha o tsunami, aí de novo e de novo. Os carinhas queriam sair pra trás pra brigar, né? E aí eu me lembro que eu cheguei assim ao final da semana e eu disse assim, o alvo não foi completo, o propósito. E eu disse assim, e aí eu disse assim, a Ana nem tava aqui, né? A Ana tava em outro estado, aí eu falei assim, com os amigos, aconteceu isso e isso, olha, tá difícil, eu não sei o que tá acontecendo essa semana, mas eu não falei pra ela que eu tava nesse propósito. Aí ela falou assim, amiga, tu tá jejuando, digitou, aí eu, ela falou, é isso. E aí eu continuei nessa, né, ali, né, nessa peleja que eu esperava estar numa semana santificada e era a semana que eu estava mais, assim, sentindo as coisas miravam de uma forma diferente. E aí eu cheguei ao final já estava assim, há uns 2 dias, 1 dia, 2 dias para terminar o propósito. E aí eu disse assim, Deus, acho que não adiantou de nada. Acho que não adiantou de nada isso, Deus. Porque eu fiz isso para me santificar, para ouvir a tua voz, Deus. E eu me senti mais pecadora, porque eu me irei tanto. As coisas me tiraram tanto desse lugar de santidade que eu queria estar. Aí Deus disse assim para mim, pastor. Aí ele disse... Quem disse que não deu certo? Uau! Eu te fiz matar a tua carne todos os dias. Que lindo, cara. Poxa. E mais uma vez, porque eu fiz para ouvir a voz de Deus e eu ouvi. Deus me fez matar minha carne todos os dias. Porque ele me mostrou ali o quanto eu precisava ainda matar minha carne. O quanto eu sou coisas tão carne. pequenas, né? Uau. Então, assim, eu entrei num processo, assim, de algum tempo, tentando esse acesso, né? E Deus falou de uma forma muito particular comigo. E eu entendo, hoje eu entendo, mas tem coisas que a gente só vai entender depois que vive realmente algumas experiências, né? Sim. Tanto que eu cheguei a questionar, assim, de Deus, não deu certo.
Tremendo, Cris. Que Deus experiência. é maravilhoso. Assim. Gente, eu tô batendo papo quase no final aqui, com duas mega gigantes jornalistas. E, Ana, eu queria falar da tua experiência. Eu anotei isso aí, Deus falou muito comigo, tá? Você não tem noção. Tua experiência. E eu quero que o mundo ouça esse testemunho sobrenatural aí. Então, pastor, eu costumo dizer que eu vivo de milagres, Uhum. né? O milagre da minha cura do câncer foi mais um, Uhum. né? Mas ele veio exatamente para que eu pudesse falar dos milagres de Deus, porque assim, eu já havia passado por muitos, mas eu nunca tinha ido testemunhar, né? Assim, com a minha vida diretamente. Eu lembro que o milagre que Deus fez na vida do meu pai, que no auge da pandemia meu pai pegou Covid Uhum. e a gente chegou no hospital, ele estava com 80% do pulmão comprometido. Meu Deus. E aí o médico disse, olha, o seu caso é de internação. E meu pai, família mesmo, só eu e meu irmão e uma irmã mais nova que eu tenho. Então, assim, os outros familiares são todos do Pernambuco. Então, assim, eu sou a responsável por ele. Uhum. Naquele momento ali, era só eu que ia decidir. Certo. Eu só olhei pro médico e disse, onde é que eu assino, né? Mas assim, deixei meu pai lá com o coração na mão, né? Uhum. Assinei tudo que eu tinha que assinar, peguei tudo que eu tinha que pegar dele e fui para casa. E ele passou 7 dias lá. E nessa época a gente já conseguia fazer uma visita. Com a proteção necessária, a gente já conseguia fazer uma visita, né? E o 7º dia seria o dia que eu ia fazer a primeira visita. E aí, com esses 7 dias, o médico me ligou e disse que meu pai tinha recebido alta. Sem nenhuma sequela. Meu Deus. Né? Então, assim, esse testemunho foi o primeiro que eu dei na igreja. De dizer que Deus tinha curado meu pai. Com relação à minha vida em específico, assim, outras coisas Deus realizou na vida do meu pai. Assim, muitas coisas, na verdade. Hoje ele é um homem temente a Deus por conta dos desertos que ele passou. Né? Como o senhor disse, o deserto é lugar de passagem. A gente não vê nenhuma casa no deserto. Nenhuma. Uau. Né? A gente tá ali só para passar. Quando a gente vê uma miragem, né, é porque tá chegando no fim do deserto. Então a gente vai para miragem, ou seja, você mira em algo. Perfeito. Né? E aí, Deus já tinha feito algumas coisas na minha vida. Eu vou dar um exemplo da pandemia para cá, por exemplo. Uhum. Da pandemia, Deus me livrou da Covid. Né? Como eu citei, eu fui contratada para cobrir a pandemia durante 3 meses. A pandemia dura até hoje, na verdade, né? E eu continuo livre da Covid. Glória a Deus. Eu cuidei do meu pai e não peguei, né? Eu cuidei do meu marido e não peguei. Meu marido se contaminou 2 vezes. Meu Jesus. Inclusive quando eu fazia quimioterapia. Eu dormi com meu marido na quinta, na sexta ele testou positivo. Na semana seguinte, eu tinha a 3ª sessão de quimioterapia. E o maior medo era que eu não pudesse fazer. Mas Deus me livrou. E me livrou da Covid, como eu falei. Depois me livrou de um assalto à mão armada. Eu acho que eu mandei isso no grupo da TV. Eu precisava deixar meu filho com a minha mãe para eu poder ir trabalhar. E aí eu fui buscá-lo no salão dela e tinham 2 rapazes tentando fazer um assalto, só que eles não conseguiram entrar. E foi exatamente na hora que eu cheguei e estacionei. E eu vi toda a movimentação, só que eu achei que eles tinham ido embora. E eles voltaram quando me viram se aproximar da porta e apontaram uma arma para mim. Meu Jesus. Só tava eu e esses 2 indivíduos. E a minha mãe tava dentro do salão, só que ela nem viu o que estava acontecendo. E aí ele apontou a arma para mim e disse, passa o celular. Eu só disse, não tô com o celular. E eu tava com o celular no bolso. Eu só disse, não tô com o celular. Aí, e ele com a arma. E eu peguei uma placa que tinha na frente do salão, que eu tava entrando com a placa. Por isso que ele identificou que eu iria entrar, né? Então, eu segurei a placa, uma placa de lona. Porque ela não ia me proteger de nada, mas ali tava o meu escudo, né? Certo. E aí eu fiquei segurando ele com a arma apontada. E o outro que tava com ele, comparsa, disse assim, vamos embora. E foram embora, sem fazer absolutamente nada. Então, assim, em qualquer outra situação, ele teria, no mínimo, me revistado. Ele nem chegou perto de mim.
né? E aí eu me lembro que eu cheguei em casa, eu liguei pro meu pai, que ele é separado da minha mãe há alguns anos. Eu liguei pra ele, contei e mandei o vídeo pra ele do que tinha acontecido das câmeras de segurança. E ele disse assim: eu estava na igreja orando quando isso aconteceu. Eu acabei de chegar em casa. Então, assim, são livramentos que Deus determina, né? Antes do meu diagnóstico, em dezembro, eu fui buscar minha avó no aeroporto, que ela tinha ido passar um período fora da cidade com a minha tia, e fui buscá-la. Quando eu tava chegando em casa, eu disse, vou passar no supermercado para comprar o almoço logo dela, que já tava pertinho ali do almoço, para ela não ficar sem almoçar. Quando eu tô fazendo a rotatória, uma senhora bate na gente de carro. E aí eu só segurei o volante e fechei o olho. Eu disse, Deus, é agora que a gente vai capotar, porque o carro rodou. Eu fiquei assim, 2 dedos de bater no meio-fio pro carro realmente capotar. Quem viu ficou, meu Deus, você foi muito rápida. Muito rápida mesmo, assim. Mas foi Deus que livrou pro carro não bater no meio-fio e não capotar, porque por muito menos eu capotaria. E o estrago material foi mínimo. Só que o meu medo maior era porque eu carregava minha mãe e a minha avó. E foi exatamente o lado da batida. Meu Deus. E assim, o fato de eu ter acelerado permitiu que a minha avó não fosse atingida. Porque bateu na parte traseira do carro e bateu da roda para trás. E a minha avó estava no banco traseiro. Foi muito rápido, hein? Né? Então, assim, foi Deus são ali. todos esses milagres, né? Eu digo os mais recentes, né? Certo. Que eu falo. E isso foi em dezembro. Em janeiro eu senti um nódulo. Em fevereiro eu tive o diagnóstico e estava operada. E passado tudo isso, é aquilo que a gente estava falando. A gente vive muito de propósito. Né? Eu acho que quando a gente está no caminho de que algo vai dar certo, de que você está no caminho certo, é onde vem as tribulações. E não é só no ambiente de trabalho, é na tua família, no teu casamento, na tua relação com teu pai, com a tua mãe, com teu filho. Vai vir problema de tudo quanto é jeito. Certo. Eu lembro que eu estava num momento muito legal do trabalho, quando eu tive o diagnóstico. Então, assim, eu tive que suspender todos os projetos, né? E eu tive muito receio de não poder retomá-los, né? Eu sempre trabalhei muito, eu comecei a trabalhar muito nova. Eu paguei a minha faculdade de jornalismo, né? Eu trabalhava muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu fazia os 2 cursos ao mesmo tempo. Eu saía às 5 horas da manhã de casa e voltava quase meia-noite, pegava o último ônibus, andei muito de ônibus, trabalhei muito, fui professora durante muito tempo. E você acreditar no que você quer e acreditar no que você não está vendo é o que a gente chama de fé. Né? Acreditar no que ninguém vê. Só quem vê é a gente. A fé está dentro da gente. Então, quando eu tive o diagnóstico, eu tive um processo de intimidade com Deus muito grande. Eu aprendi a orar durante o processo de cura do câncer. Eu aprendi a orar agora, após os 33 anos. Eu achava que orar era sentar e rezar um Pai Nosso. E não era isso. Eu precisava falar com Deus. Hoje eu tenho intimidade com Deus. Lindo. Intimidade mesmo. Eu lembro que quando eu pedi a Deus para eu não ter nada para aquele exame, para aquela biópsia dar negativa, eu me ajoelhava no chão do meu quarto com as luzes apagadas e chorava. Colocava hinos que Deus realmente falava comigo, mas ele não me falava o contrário. Muito, muito pelo contrário, ele me dizia que iria acontecer. Ele dizia que iria acontecer. E eu tive a confirmação disso porque, e é interessante, agora que eu me toquei nisso, Deus falou comigo e com a Crisley no mesmo local, no banheiro. No banheiro. Foi a primeira vez que eu associei isso, porque ela contou agora dela, né? Eu tava no banho e eu fazia o autoexame da mama, mesmo sem ter histórico familiar, mesmo sem nunca ter tido nenhum tipo de nódulo. Mas eu sentia a necessidade de fazer isso porque alguém me falava, e esse alguém era Deus, eu tenho certeza. Dizia, filha, te examina. Foi exatamente... No início. No início. Graças a Deus. E aí eu peguei e disse, olha,
tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E eu pedia, Deus, se eu tiver alguma coisa, tu me mostra. Se eu tiver alguma Esse coisa, alerta começou quando? isso começou. Na hora das orações, dentro do teu quarto, tomando banho. Era no banho. Era sempre no banho. Quando eu tava no banho. Vinha aquela preocupação. Era. E vinha aquela preocupação, Uau. aquela preocupação. E aí eu lembro que a primeira pessoa para quem eu contei desse nódulo, inclusive, foi pra Crisley. Ela ficou sabendo disso no dia do testemunho, porque ela não sabia. Mas foi a primeira pessoa. Eu disse, eu cheguei, normal, coisa de mulher, cheguei no trabalho, amiga, eu senti um nódulo assim, assim, assado, eu tô preocupada, eu vou investigar. E ela até falou, não, amiga, se fosse comigo, eu também investigaria. Ela podia ter dito, deixa isso pra lá, isso é normal, acontece. Não, mas ela disse, eu também investigaria, eu também sou assim, eu vou, se tiver alguma coisa errada, eu vou atrás. Igual a Gisele. É. E aí eu fui atrás, né? Eu tive o diagnóstico, é um diagnóstico que ninguém quer ter. Ninguém. Pressão na cabeça terrível, hein? Mas assim, Deus me deu uma tranquilidade. Sabe, a certeza de que ia dar certo, eu sempre tive. Que bênção. Eu sempre tive. Coisa linda, mano. E assim, através disso, eu pude conhecer pessoas incríveis. Inclusive, eu perdi pessoas nesse processo, porque eu conheci muitas meninas que tratavam câncer de idade precoce, como eu tive, câncer de mama. Perdi 2 pessoas que eu construí afinidade, né? Eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas assim, foi algo que me tocou muito. E assim, eu decidi passar pelo meu deserto em silêncio. Sem holofotes, sem, sabe? Só com os meus. Sabe? E assim, quando você passa por problemas, tem muita gente que diz assim, você tá mal, as pessoas ficam com você. Mas se você tá bem, não é todo mundo que aguenta ver você bem. Mas assim, com doenças graves, é um pouco mais difícil. Também existe aquela peneira. Sabe assim, eu perdi amizades que eu tinha desde criança. Eu digo que eu perdi porque foi muito doloroso pra mim. Então, quando você fala de perder, é porque te causou dor de alguma forma. Eu acho que Deus criou situações para que eu entendesse o que é que seria prioridade e o que é que não era. Porque muitas vezes eu priorizei outras pessoas e não priorizei quem realmente precisava. Quem precisava, que eu digo, minha família, sim. né? Entendi. E passou por essa peneira, nessa fase. Foi muito difícil para mim. E aí eu fiquei calada, mas em todo momento eu recebia muita cobrança. Ana, por que você não usa a visibilidade que você tem para chegar em outras pessoas? E eu sempre disse, vai ter um momento certo. Eu fiz um compromisso com Deus que fez só eu e Deus, que eu precisava dar testemunho sobre o que tinha acontecido na minha vida. E eu fiz isso. Eu cumpri. Eu dei 10 testemunhos em igrejas diferentes. Que lindo. 10 testemunhos. Então, assim, eu cheguei em muita gente diferente. Mas também eu senti a necessidade de usar o espaço que eu tinha na televisão para chegar em mais pessoas. Uau. Então, assim, o primeiro ao vivo que eu fiz, eu lembro que quando a gente estava conversando como seria a minha volta, né, na empresa e tal. E aí a minha chefe, ela perguntou assim, Ana, você quer voltar para a externa? Esse meu lugar é na externa. Eu não quero voltar para outro lugar. A gente só volta para onde a gente estava. Eu estava na externa, então eu vou voltar para a externa, né? Então, por quê? Porque a minha intenção era usar aquele espaço. Então, na primeira oportunidade que eu tive de fazer um ao vivo, foi quando eu dei meu testemunho. Ao vivo mesmo? Ao vivo. Poxa. Né? Eu dei esse testemunho, assim... Ali minutos, né? 30 segundos. Cheguei em muitas pessoas. Muitas pessoas vieram falar comigo depois disso. Muitas, Poxa, assim. que Pessoas que já passaram, pessoas que estavam passando no momento, pessoas que tinham suspeitas. Então, assim, o espaço que eu tive naquele momento foi grandioso. Foi muito importante para fortalecer a fé. E não era sobre doença. Eu estava falando sobre fé, sobre fortalecimento de fé. Perfeito. Teve uma pessoa que disse assim, eu ouvi seu testemunho e me fortaleceu demais. Eu escutei isso hoje de uma pessoa. Que lindo, cara. Uau. E foi de uma mãe que não tem nada a ver com câncer, a história dela. É de um filho com uma deficiência que não foi identificada durante o pré-natal. Certo. Que só foi
percebido após o nascimento. E, assim, eles vivem processos de superação diários. E hoje ela fez uma postagem dizendo o seguinte: pela primeira vez em 5 anos, meu filho tem os exames todos normais. Meu Deus. E eu mandei uma mensagem para ela, porque essa criança, ela é colega do meu filho de sala de aula. E hoje de manhã eu mandei um áudio para ela: olha, eu quero te dizer que eu torço muito pela sua família, demais. E que eu sei que a vida do seu filho é um milagre. Eu tenho certeza disso. Ai, coisa linda. Ele tinha diagnóstico para não andar, ele anda. Meu Deus. As medicações que ele toma, porque a doença é raríssima, alteram o nível de glicose. Certo. E ele desenvolveu uma predisposição a diabetes. Então, você tem que Certo. ter muito controle. E hoje essa criança está tomando a medicação da mesma forma. Está com a glicose normal, é um milagre. Meu Deus. E eu creio muito que com as terapias e com o poder de Deus, ele vai falar. Sim. Né? Ele tem 5 anos, vai fazer 6. E eu creio que Deus transforma. Né? Então, assim, eu mandei essa mensagem para ela dizendo... quando ela me respondeu essa mensagem, ela disse o seguinte: o teu testemunho me fortaleceu na fé. Não tinha nada a ver com a história. A minha história não tinha nada a ver com a dela. Sim. Mas e quando a gente fala de milagre, é isso. Por isso é tão importante testemunhar. Poxa. Porque aqui em documentos importantes existe aquele espacinho reservado à Sim. testemunha. Vai ficar marcado aqui para toda a vida, para nossos filhos, nossos netos, o que está acontecendo aqui. Um bate-papo assim surreal. Eu quero que você fale do livro. O livro. Como começou. Então. Agora você está na Bienal de São Paulo, vai lançar lá. Me convida, Então. convida a gente aí, a 2Pi, por favor. Então. Lança aqui na 2Pi, tá esse livro aqui. Como é que vai ficar para outro livro? Então, pastor, a história do livro. Quando eu recebi o diagnóstico, eu ganhei um livro de presente da Dona Edir, que é uma professora da Universidade Federal. Ela teve câncer e ela contou a história dela. E eu ganhei esse livro da minha cunhada. Quando eu tive o diagnóstico, ela mandou de Brasília para mim esse livro. E um dia eu li o livro. Eu fiquei tão assim maravilhada com a história que eu li em um dia. E aí a minha mãe viu eu lendo o livro e falou assim: por que tu não escreve também? Tu não gosta de escrever? Eita. Só que eu fiquei calada. Guardei aquilo pra mim. Certo. E a partir daquele momento eu passei a escrever. E eu escrevia como um diário. O meu livro, ele tá manuscrito. Terminou? Ele ainda tem algumas coisas que eu preciso acrescentar. Me ajuda a escrever o meu, cara. Sou muito preguiçoso. Eu tô escrevendo algumas coisas. E aí, assim, o meu livro ele é muito baseado pela fé, né? Ele não é só a história de superação, de lutar contra uma doença grave. É sobre o amor de Deus mesmo, é sobre o cuidado de Deus e os detalhes de Deus. Para você ter ideia, Deus me revelou as datas em que seriam as minhas sessões de quimioterapia e a quantidade. Eu tinha dentro da minha Bíblia todas as datas. Ah, você tá brincando. Não tô brincando. Tinha uma pastora que me acompanhava e ela já tinha isso. Então, assim, é sempre o cuidado de Deus. Deus é muito detalhista. Do jeito que a gente pede, acontece. E aí a história do livro se concretizou. Assim, eu fiz, né, o meu relato todos os dias ali. Certo. E não falei pra ninguém. Foi meu marido, ninguém sabia, ninguém sabia. Nem a minha mãe que me sugeriu de fazer não sabia. Certo. E aí eu estava alguns dias atrás na igreja e o senhor me falou isso sobre o livro. E ele estava lá guardadinho como um projeto futuro. E aí o senhor teve aquela revelação: eu te vejo na capa de um livro, né? E contando sua história e tal. E aí, quando eu tava voltando pra cá, eu só chorei na hora que o senhor falou isso. Eu só chorei. E não lhe falei nada, né? Só absorvi a informação. E aí, na volta pra casa, eu fui deixar a Cris lá em casa e comentei com ela: amiga, a história do livro, então, ele já tá escrito, só preciso finalizar.
Mas eu tinha uma limitação que seria a publicação. E eu até falei para ela, digo, a irmã mais velha da Crisley foi minha professora na faculdade de Poxa. letras. E aí eu pensei, o primeiro caminho que Deus me deu, tenta falar com a Tati, porque a UFAC tem uma editora. Talvez seja um caminho. Poxa. Só que ficou nisso. A gente ficou. Só fez essa conversa. Acredito, não, se eu tenho certeza que se ela puder ajudar, ela vai ajudar de alguma forma. Então, ficamos nessa conversa preliminar e a gente não decidiu mais nada. Quando foi semana passada, eu recebi um convite para participar da Associação Brasileira de Escritoras e Jornalistas do Brasil. Uau. Na hora que eu recebi esse convite, eu só printei a conversa e mandei para a Crisley. Eu disse, amiga, olha isso aqui. Olha isso aqui. Na mesma hora que ela me convidou, eu já aceitei. Claro, já tô pronto. Quando? Quando é a posse? Onde eu assino. Aí ela falou assim, ó, sexta-feira é a posse. Aí eu falei assim, eu não falei para ninguém ainda, mas eu tô escrevendo um livro. Nós temos uma editora. Meu Deus, cara. Foi a resposta automática que eu tive. Então, assim, é a confirmação de Deus sobre as coisas que precisam ser vividas. Você pretende lançar ano que vem? Então, no dia que eu tomei posse, já saiu o edital do lançamento de livros. Uhum. Então, a gente já está com um projeto. Eu acho que essa semana a gente já começa as reuniões para poder colocar o projeto aí. Você pode retornar aqui com a gente para fazer? Claro, vai ser uma honra. Claro. Vai ser uma honra. E aí, assim, esse livro é um propósito. Principalmente por quê? Porque eu não quis só contar uma história. Ele tem nome, né? Cara, que show. Eu sempre coloco Deus dentro do livro, eu sempre cito Deus dentro do livro. Então, assim, ele não é só contar uma história. Poxa, que ele lindo. É viver o propósito, é muito isso, sabe? E é muito difícil você passar por situações graves, principalmente de saúde, porque eu sempre disse assim, eu sou muito abençoada e eu nem sei se eu mereço. Eu vivia dizendo isso. Eu dizia isso para todo mundo que me conhece, sabe? Quando eu conseguia, quando eu conquistava alguma coisa, gente, sou tão abençoada, eu não sei nem se eu mereço. Deus me dá tanto, eu nem sento para orar e pedir as coisas mais. Que lindo. Porque eu só tinha motivo para agradecer. Bem-aventurada, né? E aí, veio mais... E outra coisa que eu dizia sempre, eu tenho uma fé inabalável. E que Deus lindo, veio. Cara. Veio para dizer assim, você tem realmente uma fé inabalável. Eu não vou dizer que eu não tive dias de sofrimento, de chorar, eu sou humana, eu sou carne, claro. né? Eu tive, né? Mas Deus estava ali comigo a todo momento, me dando a certeza do que precisava ser vivido. O deserto é um lugar de passagem, como a gente já disse aqui, frisou várias vezes. E não de lugar, né? E não de moradia. Perfeito. Né? Uma coisa que eu tinha muita ansiedade e Deus preparou para hoje, por exemplo. Uma coisa que eu não quis sofrer foi com a perda do cabelo. E essa é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Quando eu tive meu diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi começar a comprar lenço, peruca, tudo que imaginasse. Porque a mulher, ela tem muito apego pelo cabelo. Meu médico disse, inclusive, que quando a mulher tem diagnóstico de câncer de mama, ela não pergunta se vai perder a mama, ela pergunta se vai perder o cabelo. Uau! Pra você ver como é forte isso. E não é só o cabelo, a nossa história tá no cabelo. Claro. A Bíblia diz que o cabelo é o véu. Sim. E aí você imagina, pra Bíblia citar o cabelo, a importância que o cabelo tem. Forte, né? Porque ela não cita o braço, ela não cita a perna, ela cita o cabelo. Muito forte. Então, assim, eu não quis sofrer com isso. Eu comprei peruca e tal, eu digo, cara, eu não preciso sofrer com isso. Eu vou focar em outras coisas. E era uma coisa que me incomodava muito. Eu ter que andar com algo na minha cabeça que não era meu e tal, não sei o quê. E aí, hoje eu consegui ficar livre das perucas. Ainda não estou com o comprimento de cabelo que eu gostaria de estar, porque eu sempre tive cabelo grande, né? Sempre gostei de cabelão. Mas é o desapego que precisava ser feito. Certo. Sabe? Quando eu fui cortar o cabelo, eu lembro que eu entrei no banheiro
E saí de peruca. Ninguém nunca me viu de cabelo curto. Porque assim, eu não cheguei a rapar a cabeça. Eu cortei o cabelo curto e botei uma peruca. Pronto. Quanto tempo volta para ele voltar a crescer? Olha, eu terminei as quimioterapias em setembro do ano passado. Mas como Deus precisa tratar isso em mim, o meu cabelo não cresceu no tempo determinado. Entendi. Meu cabelo já era pra ter meu cabelo já era pra estar bem grande, na verdade. Processo. É o processo. É o processo de cura que precisava ser vivido. E eu entendi isso. Apesar de que a gente tenta burlar ali os processos. Sim. Eu tentei burlar da minha forma, né? Comprei as perucas, comprei os lenços. O jeitinho do homem, né? Mas não significa que não me incomodava. Me incomodou. Me incomodou e tanto que essa é a primeira vez que eu tô à vontade pra falar disso. Uau. Poxa. Né? Que honra. É a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Meu Deus. E assim, eu até falei pra minha mãe. A minha ansiedade era de tirar, mas não era de tirar simplesmente por tirar o uso da peruca. Era para que eu pudesse doar para quem não pode. E eu sei que incomoda. Eu pude comprar 3 perucas que me ajudaram demais durante o tratamento, porque a autoestima conta muito, principalmente para mulher. Então, assim, eu sei da importância de eu chegar lá num hospital público que trata câncer e dizer assim, eu quero te dar uma peruca de presente. Eu sei da importância que isso vai ter na vida da mulher. E não é futilidade. Quando eu falo isso pra... Às vezes quem não passou não sabe. Ah, mas é só cabelo. Mas você vai querer acordar de manhã e rapar sua cabeça, irmãzinha? Não vai. Não vai. E eu quero aqui deixar, pastor, um agradecimento especial pro meu marido. Porque eu disse pra ele uma vez... Qual é o nome dele? Newton. Ei, Newton, você é lindo. Vou falar contigo depois. Jogar uma bola contigo. Ele disse... Eu falei pra ele assim, Newton, sabe o que que é? Homem não vai entender a história do ficar careca. Porque pro homem, rapou a cabeça, todo mundo vai olhar ali, não. Mas uma mulher careca, ela já remete a uma doença. É estereótipo. Então eu falei pra ele, as pessoas vão me olhar como se eu fosse um ET. E eu não queria olhar de pena. Eu nunca quis. Eu não precisava de pena. Eu precisava lutar, assim, né? Eu precisava ser forte. E o olhar de pena não iria me ajudar naquele momento. Então, eu me blindei dos olhares de pena. Era aquela peruca que me dava conforto para ir para um lugar e as pessoas não ficarem me olhando como se eu fosse um ET. Certo. Aquilo me incomodava muito. Sabedoria, né? Perfeito. E aí, eu disse para ele isso que me incomodava. E aí, assim, eu disse pra ele, é diferente você chegar um homem com cabelo rapado. Por exemplo, não vai adiantar nada. Ah, eu rapei a cabeça, aí meu marido rapou comigo. Não vai fazer diferença nenhuma. Aí ele olhou pra mim e disse, eu vou rapar a sobrancelha. Uau, que fofo, hein? Que isso? No dia do aniversário dele, eu tenho uma foto aqui no meu... Que isso, cara? E ninguém entendeu. Ninguém até hoje sabe por que ele fez isso. Ele ficou mais de um mês rapando a sobrancelha. Todo tempo, você tá brincando, cara. Todo tempo. Que menino fofo esse teu marido, hein? Ele rapou a sobrancelha porque ele disse assim, eu quero que as pessoas olhem pra mim como eu ET. dar um beijo nele, ó, cara. Cara, que fofo. Então, lindo. Assim, meu marido Príncipe. Ele é uma pessoa excepcional. Ele é um profeta, hein? Fazer isso aí. Fazer a loucura do Cleves. Ele é uma pessoa excepcional. Que lindo, cara. Talvez não teria tido o companheirismo que ele teve comigo. Porque é muito difícil você lidar com uma pessoa que trata câncer. Porque a gente vive de altos e baixos. Sim. Tiveram dias que eu não queria ver ninguém. Que eu só queria ficar deitada. Não queria fazer nada. Ele queria me agradar de alguma forma. E é muito do propósito de Deus. Eu conheci meu marido, eu tinha 12 anos de idade. Ele é criança? Do pé rachado? Eu conheci ele tinha eu tinha 12 anos e eu tinha 11 e ele tinha 17. Então, assim, era uma distância muito grande. Ele ia ficar chateado quando eu falo isso, que ele me paquerava já nessa época. Mas, assim, a nossa história começou muito aí. Mas era aquela admiração, sabe? Ele elogiava meu sorriso. Então, assim, a minha história com ele começou de muito tempo. Eu digo que é um amor de infância. Que lindo, gente, que lindo. E, assim, Deus preparou tudo. Tudo, né? Inclusive a vida do meu filho. Hoje, pela medicina, o indicado é que eu não tenha mais filhos.
porque o nódulo que eu tive se alimentava de hormônios, dos 3 hormônios que o corpo feminino produz. Então, hoje eu tô totalmente bloqueada de hormônios. E para a medicina o indicado é isso. Mas Deus, com a infinita sabedoria dele, assim, quando eu tava com 3 meses de casada, eu fiquei grávida. Que lindo. Meu filho tem 6 anos. Fofo. E eu lembro que quando eu orava, porque assim, quando eu comecei o tratamento, o médico conversou comigo sobre isso. Ele disse, Ana, eu preciso conversar com você agora, no início do tratamento, para saber se você pretende ter filhos ou não, mais filhos. Porque eu vou conversar com você hoje, mas quando a gente terminar, daqui 6 meses, eu vou ter essa conversa novamente com você e você vai ter que me trazer uma decisão. E eu orava muito a Deus, pedindo uma direção. E eu lembro que eu estava na igreja, quando uma irmã, que ela não sabe disso ainda, mas ela vai saber agora, ela chegou para mim, eu estava orando, lá na frente, ajoelhada, chorando, pedindo a Deus direção, e ela disse, ela se ajoelhou, a irmã Luana. Olha. Ela se ajoelhou e disse assim, você conhece a minha voz. Não se preocupa com o teu filho, porque eu vou guiar os caminhos dele. Era o que eu precisava saber. Meu Deus. Então ali foi a resposta que eu precisava de Deus, que ele ia cuidar do meu filho e ia dar sempre saúde para ele. Então que eu não precisava me preocupar. Certo. Esse é o teu filho. Esse é o teu Que filho. lindo, gente. Então, fica tranquila. Chega no teu médico e diz, esse é o meu filho. E foi feita a vontade de Deus. Então, assim, hoje eu estou muito tranquila com isso. De dizer que eu sou mãe de um único filho, mas sou realizada, porque era da vontade de Deus. E é mãe de multidões, né? Aí vai ter Amém. muitos filhos espirituais aí. Amém. Você é uma pastora de milhares. Amém. Quero conhecer teu esposo. Gente, eu bati um papo aqui, um mega sobrenatural, hardcore, galáctico, com 2 meninas lindas que estão voando. Sabe, o papo aqui foi muito espiritual. Tem muita coisa de jornalismo, não. Tem papo de bastidores. O papo foi Deus do início ao fim. Então eu queria agradecer aí essas 2 fofas, minhas 2 best, minhas amigas, minhas brother. Elisa, obrigado. As considerações finais. No dia do livro, você vai estar aqui de novo para lançar o livro. Vai ter de novo um papo aqui, foi muito energético aqui. Obrigado. As considerações. Aninha, obrigado. Obrigado de coração, foi demais. Eu quero agradecer, pastor, como eu falei no início, eu não costumava estar nessa posição que o senhor me colocou hoje. Eu sempre colocava alguém aqui na posição que eu estou, mas eu creio que é parte do plano de Deus, certo, onde ele me quer. E o senhor tinha que estar nisso, porque o senhor sempre está. O senhor sempre, se eu fosse contar que a gente precisaria de um outro dia das formas que Deus falou pela sua boca, e eu tive minha fé aumentada e eu vi os planos de Deus se cumprindo. Então eu sei que tudo isso aqui faz parte de um plano, de um mundo espiritual, né? Faz parte de um plano de Deus. E tinha que ser o senhor. Obrigado. Eu agradeço, obrigado, assim. Obrigado, eu amo o senhor, minha família ama o senhor. Assim, eu sou muito grata por Deus ter colocado o senhor nas nossas vidas, assim. Eu amo o senhor, eu amo aquela igreja. E obrigada, eu que agradeço. Eu agradeço muito o senhor por tudo. Sim. Amo o senhor de verdade. Meu pastor querido. Obrigada, pastor. Eu que agradeço. Você não vou chorar aqui. Minha, obrigado. Obrigada. Foi muito top o papo. É o primeiro de muitos, tá? Amém. Na próxima a gente vai falar mais de jornalismo. Ana, obrigado. Fala. Obrigada, viu, pastor? Foi demais. Foi Sem incrível. palavras. Foi incrível. Foi gravado, o mundo vai assistir, vai fazer muitos A cortes gente aqui. veio falar de jornalismo e acabou falando sobre Deus muita coisa. Isso aí. É isso, exatamente. Gente, ó, aqui da 2P Studio, melhor estúdio do mundo aqui, com o André, com
com o Paulinho, o Ítalo Doug, o Dr. Patrick, melhor escritório de advocacia que está aqui do lado. 2Pi. Próxima semana tem outro bate-papo. Valeu, tchau.